Muito bem, vamos às manchetes de hoje então do portal folha1.com.br. Aliás, hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã, impresso aí nas bancas e também em todas as casas dos assinantes do jornal mais lido da região. E é destaque aqui na capa de hoje: atraso na participação especial após ataque ao sistema da ANP. Os hackers atacaram aí a ANP e eu tô rindo para não chorar. 50 milhões pelo menos é a projeção aí que Campos faz para receber, mas ainda não há data prevista para o depósito devido a esse ataque de hackers lá na ANP, né? Não é mole não, hein? A situação já tá brava, né? Ainda tem ataque de hackers, não tá difícil. Jornalista executado com mais de 10 tiros. Cobrança por respostas. Crime em Italva. Luiz Carlos Gomes estava no seu carro quando homens em uma moto atiraram. Foram 10 tiros, uma clara execução. A polícia segue, sem divulgar a linha de investigação. Varíola dos macacos, suspeita de 4 casos em Campos, 2 estão sendo cuidados, 4 novos casos sendo pesquisados e analisados aí pela Secretaria de Saúde do município. Defesa da democracia e do sistema eleitoral, foi a posse de Alexandre de Moraes no TSE ontem. E com a presença, inclusive, de 4 ex-presidentes, Lula, Dilma, Temer e também o Sarney, né? Além do atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, lá com todos os seus ministros, ou pelo menos a maioria, junto também do presidente da Câmara e do Senado. Moraes defendeu as urnas eletrônicas em cerimônia com a presença do presidente Bolsonaro. Segurança presente com bons resultados na área central. Juiz suspende leilão do estádio do Goitacás. É o processo trabalhista movido e o estádio, foi avaliado aí preliminarmente em 26 milhões de reais. Crianças e adolescentes ganham dia de cinema e nós vamos falar com o presidente da fundação. Essa foi mais uma parceria, eu acho que já tive conhecimento que tem várias parcerias aí na fundação para atender essas crianças. Muito bom. O ENF celebra seus 29 anos de história, uma semana festiva para a comunidade acadêmica, para os docentes, para toda a população campista e da região por conta da UENF. E ainda, STJ volta a deixar garotinho inelegível. Pesquisas a governador e presidente, você fica por dentro dos números e as análises aqui no ponto final hoje do jornal Folha da Manhã, página 4. Então são essas as manchetes. E aí tem outros assuntos, você passa aí numa banca próxima a você, ou então assine o jornal Folha da Manhã. Aliás, sobre o que nós vamos conversar hoje no programa, é capa do jornal Folha 2, se vocês me permitem. Deixa eu abrir aqui a Folha para quem nos assiste aí pelo Face, YouTube, Instagram, também tem essa reportagem de capa, Cinema para Todos, crianças e adolescentes de acolhimentos da Fundação Municipal da Infância e Juventude assistem a sessão gratuita no cinema Kinoplex, aqui do Shopping 28, uma parceria com apoio também do Grupo Folha da Manhã, que divulgou aí durante a semana. Temos o prazer de receber aqui mais uma vez, e agora presencial, o Fabiano de Paula, que é o presidente da Fundação. Ô Fabiano, seja bem-vindo, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui agora presencialmente. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, um prazer estar com vocês aqui na manhã de hoje, é a segunda vez que eu recebo o convite, a primeira vez estivemos online, e agora presencial. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Tá bom, eu vou só posicionar esse microfone seu, daqui a pouco vai melhorar o seu áudio aí para quem está nos acompanhando, o pessoal ficar sempre aqui
Isso, muito obrigado. Isso, está ótimo. Tá excelente. E pode chegar para perto aí. Como já disse, cedo, né? Sempre honra recebê-lo aqui nessa bancada, meu caro Arnaldo Neto, depois de dormir cedo ontem, jornal prontinho desde cedo. Me conta tudo aí e ao final do programa a gente tem aquela dinâmica mudada, né? Então a gente vai trazer os comentários também aí, os movimentos políticos da região, mas se quiser adiantar um pitiscozinho aí para o final, pode ficar à vontade, é claro, meu querido Arnaldo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Fabiano, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Realmente o tabuleiro está bastante movimentado, novidade é que está no alto do jornal, digamos assim, né? Destaque aí na capa, que é essa questão do STJ, que voltou a entender que o ex-governador Antony Garotinho está inelegível. Garotinho que teve seu nome confirmado como candidato a deputado federal pela União Brasil, num movimento de grupo político que particularmente vejo como, entre muitas aspas, um sacrifício da deputada Clarissa, que vai para uma disputa acirrada ao Senado, já com outros nomes colocados há muito tempo, e ela como um nome novo nessa disputa. E se nada der certo, no meu ponto de vista também, se nada der certo, deve substituir o pai se ele realmente não tiver condições de elegibilidade. A situação de Garotinho, ela pode mudar se houver um julgamento no Supremo Tribunal Federal na questão da aplicação da lei, de uma lei que está sendo modulada, que é a lei em relação à questão de aplicações de sanções em relação à improbidade. Então, se houver a modulação dessa lei, como o Garotinho chegou a ter o direito político resgatado no STJ por esse entendimento da nova aplicação dessa lei, da questão aí de improbidade, você teria novamente o ex-governador elegível. A questão vai dar tempo para isso? A questão jurídica, eu falava isso sobre a situação de Garotinho já há um bom tempo. A questão de Garotinho é muito mais tempo do que, na prática, as sanções aplicadas pela lei. Existem mudanças, Chequinho, por exemplo, na qual a Procuradoria Regional Eleitoral pede a sua inelegibilidade. A Chequinho existe um julgamento que foi favorável ao vereador Tiago Ferrugem, que anulou as provas. Vai se aplicar esse mesmo entendimento no caso do Garotinho? São as mesmas provas que foram colhidas? Então, se houver essa mudança, ele ficaria elegível. Se não houvesse, ele certamente seguiria inelegível. Há uma condenação em segunda instância. E aí você tem também essa questão dessa modulação da lei da improbidade, que é uma contestação nacional que o Supremo Tribunal Federal está analisando. O julgamento chegou a ser iniciado, mas não terminou ainda. Então nós estamos aguardando para ver qual vai ser o entendimento da Suprema Corte, que vai ser repercussão geral. O que a Suprema Corte decidir vai ser de repercussão geral e, se favorecer a um político, favorece a todos, inclusive Garotinho. Davi Loureiro, aqui em São Fidélis também, se houver modulação dessa lei, ele estaria elegível. Ontem a Procuradoria Regional Eleitoral também pediu a sua impugnação da candidatura, né? Então, assim, o Washington Reis também, o candidato a vice na chapa do governador Cláudio Castro. Então, assim, tem vários movimentos que dependem dessa decisão do Supremo, né? Vários movimentos políticos e, sobretudo, no grupo do ex-governador Garotinho, né? Estamos falando de 3 pessoas que estavam no palanque na segunda-feira, na reunião aí promovida pelo prefeito. O Washington Reis, o Davi Loureiro e também o próprio Garotinho. Obviamente não são os únicos na política. No país inteiro temos políticos aguardando essas modulações aí da lei para saber se vão estar elegível ou não, Nogueira. Agora é aquela história, né? O que você falou está corretíssimo. Talvez não as sanções, mas o tempo vai impedir esse pessoal. Talvez, estou falando que vai. Agora, antes Garotinho esticou a corda para governador, não deu. Está esticando para deputado federal. Não sei se vai dar. O que, por um lado, seria bom para Clarissa. Mas vamos deixar... Você falou isso agora? Você falou isso. Exato. Cheguei a falar isso. Seria bom para Clarissa, não no sentido do pai não ser candidato, não, pelo amor de Deus, gente. É porque aí ela estaria
numa disputa a deputada federal, que é outra história, que é outro tabuleiro, completamente diferente do acirradíssimo e disputadíssimo tabuleiro do Senado, que esse ano, inclusive, só elege um. Exatamente, é uma vaga só, e foi o que eu falei anteriormente, Nogueira. O Romário, por exemplo. O Romário está em campanha, em pré-campanha há muito tempo. Você tem o Romário em pré-campanha há muito tempo. O Molon colocou seu nome há muito tempo. A Clarissa foi um nome novo, foi um nome dessa conjuntura do após o pai retirar a pré-candidatura ao Senado. Agora, só para fechar os comentários políticos, a gente, o nosso bate-papo com o Fabiano, ontem, acho que a mais disputada posse do Tribunal Superior Eleitoral da história da República. Acho que nunca teve um peso de relevância tão forte, uma troca de comando no TSE que é rotineira, como aconteceu ontem com a posse do ministro Alexandre de Moraes, como você mesmo pontuou, Nogueira. Os últimos presidentes da República, você tem aí, exceto Fernando Henrique Cardoso, que mandou uma carta devido a problemas de saúde, mas mandou uma carta para o Alexandre de Moraes, os presidentes da República estavam lá. Eu fico pensando também o constrangimento que é desse povo, né, gente? Dilma sentada 2 cadeiras de Temer. É uma coisa também com um tapetinho ainda. Mas Temer andou tomando um café com Lula aí, agora recentemente. Temer elogiou Dilma, mas uma coisa é o que fala, outra coisa é o que fica, né? Uma coisa que quem bate esquece, quem apanha não esquece, não. E ali a gente sabe que Temer, aquela carta de Temer, né, no período do impeachment, aquilo ali foi muito para a história, aquilo ali é uma mancha, né, para minha avaliação pessoal. Enfim, mas assim, é um constrangimento. Alexandre de Moraes e Bolsonaro se cumprimentando, se cumprimentando, que foram uns tapões nas costas assim, né? Que o negócio foi bem. Mas Moraes deu o seu recado, independentemente da presença do presidente. Acho que foi importante para a democracia, na defesa da democracia, das urnas eletrônicas, né? Falou sobre as urnas eletrônicas, falou sobre fake news. Que liberdade de expressão não pode ser confundido com liberdade de destruição. Foram recados claros do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Falou que como a corte vai agir no combate à fake news. Acho que são parâmetros importantes para essa campanha que nós começamos. São temas importantes que estamos discutindo há um tempo, os ataques na democracia. Hoje, isolado, eu vejo como muito difícil o Bolsonaro tentar um golpe, como alguém... Tem gente que ainda pensa que pode acontecer caso o resultado as pesquisas se confirmem nas urnas. A gente tem que aguardar o resultado das urnas. Pesquisa é treino, jogo é jogo. Jogo é dia 2. Então, assim, vamos aguardar o resultado das urnas ainda. Mas acho muito difícil a tentativa de um golpe, até porque não tem apoio institucional para isso. Hoje, o presidente não tem esse apoio institucional. Precisaria de apoio das Forças Armadas, apoio da maioria da população, né? O golpe de 64 ele tinha o apoio maciço da população. É uma conjuntura diferente. Mas essa tentativa já de, digamos, menosprezar ou desqualificar o sistema eleitoral, ela tem que ser banida. E quando o Moraes ontem falou que temos exemplos no mundo inteiro, somos exemplos para o mundo inteiro, que começamos a apuração no dia e terminamos no mesmo dia, isso é mentira. E aí foi aplaudido de pé por todo mundo, e aí você vê novamente aquele constrangimento. Todo mundo Bolsonaro de pé aplaudindo não. E Bolsonaro parado, sem se manifestar. São eventos que deixam a pessoa meio constrangido mesmo. Eu acredito, né? Se tiver vergonha na cara, ficam constrangidos, acho todos. Aqui para nós, vamos conversar logo com o Fabiano, depois a gente volta a analisar isso. Mas ele naturalmente tem esses rompantes dele, mas não é bobo, não. Ele ouve sim, tem gente que fala, ele não ouve ninguém, que ninguém nem... Teve até filho dele que já falou para amigo nosso, né, que nos revelou aqui, falou, papai não ouve ninguém, né? Mas, na minha conta, penso que alguém deve ter falado para ele assim, amigo, vá à posse, porque a conta fica menos cara. Com certeza. Indo. A bolha, os apoiadores não gostaram dele, contra, mas é aquela história. Mas a bolha é fácil. Ele é presidente, ele tem que ir institucionalmente, realmente. Não estava ali o candidato, estava ali o presidente. Enfim.
Ô, meu caro Fabiano, se deixar a gente conversando de política e se chamar você como bom mineiro, também você vai, claro e evidente, que participar aqui e emitir sua opinião. Você deixa só uma pitadinha? Deixa desse constrangimento, Fabiano, só mais uma. Ontem foi o primeiro dia de campanha. Ontem foi o primeiro dia, efetivamente, sim, o primeiro dia de campanha. O que nós tivemos ontem? Lula atacando Bolsonaro e vice-versa. Bolsonaro atacando Lula. Eles deram declarações contra um ou outro, o que vai ser a tônica da campanha, porque a campanha está muito polarizada. Sim. E aí, à noite, os dois frente a frente, ali numa solenidade, e ninguém pode falar nada, porque ali você está num ato institucional, um ex-presidente da República e o atual presidente da República. É no mínimo constrangedor, né? O Aras também vai levar o puxão de orelha. Ele deu uma... Mas Aras tem defendido as urnas eletrônicas. Tem, não é a primeira vez. Mas registrou a presença dos ex-presidentes, chamou de sempre presidente, né? Ô, presidente, que não é nem de esquerda nem de direita, que hoje é assim o presidente da fundação. Eu estou falando eu estou falando hoje, tá? Hoje aqui na entrevista. Fabiano de Paula, obrigado pela presença. Deixa o Arnaldo startar essa conversa com ele aqui. Eu acho que é lógico, né? Vamos começar pelo tema da Folha 2. Essa semana eu conversava com o Cristiano, ele também diretor lá do Kinoplex, e passava no Gueró. Temos que dar uma força aí a essas crianças e tal. O grupo é sempre muito voltado para sempre voltado para as ações filantrópicas também, né? Seja ela na área social, cultural, no combate à fome, a tudo, né? E está aqui na capa do jornal Folha 2, a matéria é do Matheus. Do Matheus com assessoria. Matheus com assessoria, né? E vem trazendo aqui, cinema para todos. As informações que eu tenho é que a primeira-dama, acho que junto com você, com sua participação, eu não sei se você pode esclarecer, procurou a direção do Kinoplex, né, e pediu uma parceria de graça, não é para pagar nada, não vai pagar menos, não é nada disso não, é para ação social mesmo. Achei fantástica a ideia. Não, a ideia foi maravilhosa. Explica mais aí sobre isso. A ideia foi maravilhosa. A partir da primeira-dama mesmo, né? Ela tem ficado muito em volta dessas ações sociais aí, uma grande parceira da fundação, né? Conforme eu costumo dizer. E foi ela que iniciou essa articulação aí. O Cinema Kinoplex, eles já têm uma manhã, né, determinada exatamente para essas ações, né, para as ações sociais. Então ela começou, né, nessa articulação e no caso eu e o meu gabinete, a gente começou a trocar os e-mails, né, para ver como que seria os horários, qual seria o filme, o que seria servido, né, e assim nós fomos caminhando para que a gente pudesse realizar essa ação que foi assim maravilhosa, porque tudo que a gente faz, né, tudo que a gente planeja, as pessoas, a gente só vê o resultado, só vê a foto no jornal conforme está aí, né, a foto linda, né, e realmente foi tudo muito lindo, mas os bastidores, a gente ali trabalhando, mandando os e-mails, fazendo toda essa articulação, esse trabalho todo que dá, ninguém vê, e dá realmente muito trabalho, né? Porque envolve o transporte das crianças, que a gente tem que ver, envolve a alimentação delas e principalmente assim a segurança, né? Como que você vai levar 100 crianças, né? Foram 100 crianças? Foram 100 Meu crianças. Deus do céu. Aí, Arnaldo é da área de educação também. Sim. Você qual a função, Arnaldo? Inspetor de alunos. Isso é complicado você ser inspetor de alunos. Não, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho esposa que é professora também da rede pública. Então, qualquer passeio num museu, num negócio, dá um trabalho. É o filho dos... Rapaz, com o filho da gente é complicado, imagina com o filho dos outros. Então, sim, aí nós conseguimos umas pulseiras com a FIA, né? A Fundação da Infância e Adolescência do Estado, umas pulseirinhas de identificação para as crianças, que caso seria usar para grandes eventos, em praia, né? Às vezes uma criança se perde, aí já tem a pulseirinha com a identificação ali. E uma outra pulseirinha também para que ela fosse cortada no momento que ele pegasse a sua pipoca e o refrigerante. Então, assim, não é uma ação fácil de se fazer, mas é muito gratificante, é muito prazerosa, e o resultado, né, que é a alegria deles, né, a satisfação, aquele gostinho de quero mais, isso é muito bom, é muito gratificante, né. Você ouviu as crianças depois? Conversou com elas? Com
grande parte que estava ali em volta ali, né? O que elas falaram? Que adoraram o filme, que gostaram Alguma muito. foi a primeira vez? Teve... Sim, vários ali foram a primeira vez, muitos não conheciam o cinema, que bacana. Nunca imaginavam, ou seja, um outro mundo ali para eles. Qual a média de idade? A idade varia de 0, né, a 17 anos e 11 meses. Obviamente, isso atendido pela Fundação, mas ontem ali... Mas ontem foi de 5 a 17 anos. Que legal. Né? Então, acho que passou foi deixa eu falar o nome certinho, que senão vou... Minions 2, não é isso? A Origem de Gru. Isso aí. Legal. Filme muito legal, eles gostaram muito, riram muito do filme. Né? Então, assim, foi uma parceria, né? No caso, a Folha, Kinoplex e a Fundação e a primeira dama articulando essa ideia. Como outras também que ela já está vendo aí, ela está muito em volta disso aí agora, né? Vamos dizer, a primeira dama de um município, de um estado, de uma nação, ela não tem uma função pré-estabelecida, né? Mas a gente sempre viu ao longo da história, né? Com outras primeiras damas, né? Eu acho que, desde que eu me entendo por gente, a primeira dama que eu me lembro assim, de ter feito ações sociais seria a Rosane Collor, né? Depois veio Ruth Cardoso, acho que a Rosinha Garotinho também. Sempre, então, assim, o papel de uma primeira dama, eu acho interessante que ela cumpra essa parte social, né? Acho bonito, acho interessante ela fazer essa parceria com o prefeito, né? A gente diz que ela é uma prefeita adjunta às vezes, porque ela está tão em volta, né, dessas questões que a gente se sente muito confortável dentro do governo com relação a isso. Fabiano, em relação a essa questão dos assistidos, a Fundação ela fica com crianças em situação de vulnerabilidade, em que há, digamos assim, algum desentendimento familiar, algum problema familiar, e essas crianças são determinadas judicialmente que vai para lá, e assiste também menores infratores. Como que funciona? Quais são as instituições e quais delas se aplicam para cada um desses casos, se for o caso? Não sei se estou fazendo a pergunta. Se for o caso, quais delas se aplicam para cada um desses casos? Arnaldo, então, qual que é o fluxo do nosso atendimento com relação às crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade? É feito ou pelo comissariado, né, da Justiça, ou pelo próprio Conselho Tutelar, é feita a abordagem, né, e é encaminhado para a Justiça, né, e a própria Justiça dá a determinação se essa criança vai ser ou não acolhida em uma das nossas 8 casas de acolhimento institucionais do município. Aí, quando existe essa determinação judicial, a criança ou o adolescente tem que ser acolhida, ela vai para a nossa Central de Regulação de Vagas, a CRV, né, que funciona ali ao lado do restaurante Bono Grill. Então, na Pelinca mesmo, funciona ali. A criança vai para lá para fazer a regulação da vaga dela, porque a gente tem, vai de acordo com o perfil, né, das nossas casas de acolhimento, se é um bebê, se é de 0 a 3 anos, a 5 anos. Geralmente os menores infratores, conforme a sua pergunta, Arnaldo, eles já têm uma casa já determinada para isso, né? Instituição do próprio município. Do próprio município. Às vezes vem do DEGAS, então, que na verdade o ideal não seria ter esse fluxo assim de uma destinação determinada, né? Não tinha que ter um perfil, né? Porque como a lógica é para que eles tenham a mesma infância, a mesma adolescência, a mesma vida que uma criança que vive numa situação, em uma família normal, né? Que não tem você não nasce numa família com perfil. Você está ali, você pode ter o seu irmão que é bebê, você pode ter um irmão que pode ser um menor infrator, você tem um irmão deficiente, ou seja, não teria necessariamente que ter um perfil. Mas em Campos as coisas se direcionaram para esse ponto de realmente ter um perfil. E a gente tem que trabalhar para que volte a não ter esse perfil, para que a criança ela conviva com todo tipo de criança que ela tem que conviver, conforme é uma infância de uma criança normal. E em relação como eu falei, você falou, são 8 casas de acolhimento, né? Sim. E quantas crianças são atendidas hoje nessa realidade? Quais são em cada uma dessas casas? Não sei se você vai lembrar de cabeça, é um exercício às vezes muito difícil para amanhã, assim, a essa hora, e a gente não combinou nada para trazer nada anotado. Mas quantos são esses acolhidos de número geral e, em média, quantos em cada casa? Olha, Arnaldo, o total de crianças, vamos dizer, é uma média de 125 crianças.
uma variação, de mais para menos, né? Hoje, por exemplo, já pode entrar um acolhimento de uma criança, aí esse número vai subir, ou pode também uma criança ou um adolescente ser encaminhado para a família, né, de origem ou encaminhado para adoção. Então esse número ele varia muito, tá? Mas obviamente tem casas que tem mais crianças do que as outras, né? Então não é um número fixo não, tá? O limite são 20 crianças por cada casa, mas assim temos casos que a gente tem 20 crianças. Tem casos que a gente já ultrapassou o limite de 20 para 22, 23 crianças, e tem casos que a gente chega a 6, 7, 8 crianças. Certo, Fabiano. Agora, a gente está falando essa questão de perfil, eu queria voltar um pouquinho a essa questão. Inclusive, quando a gente trata das questões de criança e adolescente e menores que podem ainda ser adotados, há um entendimento ou uma percepção no país de que a adoção acontece somente com criança, com bebê. É difícil adotar depois que a criança cresce. Nessas casas de acolhimento, tem crianças que podem ser adotadas, e existe um projeto, e eu não sei se já é com vocês, que até que a Justiça está encabeçando, inclusive de uma adoção, seria tipo uma adoção que você não adota, você... Seria um apadrinhamento. Um apadrinhamento dessas crianças, né? Isso está sendo desenvolvido em campos? Como que funciona? Está sendo desenvolvido em campos, né? Nós já tivemos uma primeira reunião já com o Poder Judiciário sobre essa questão. Está sendo desenvolvido ainda, está nascendo esse projeto ainda, né? Mas um projeto que foi de extrema importância nesse sentido, foi um salto, na verdade, foi uma lei sancionada pela Rosinha, né? De auxílio à adoção. O funcionário público que adota uma criança, ele tem direito a um benefício. Isso estimulou muito, isso foi um salto, né? Na época, quando a lei foi sancionada. Essa lei é chamada Um Lar para Mim. E esse processo, o fluxo dele se inicia na própria Fundação da Infância e Juventude e termina lá também. Ele passa pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, né, para avaliar, e passa pela nossa Central de Regulação de Vagas também, para poder avaliar a família, para poder avaliar o caso, né? E assim é feita a adoção e o adotante ele recebe esse benefício. Mas esse processo, como você disse, ele passa só por vocês ou isso tem que ter aval da Justiça? Porque me parece uma questão muito complexa da adoção no país. Depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre os campos, passa, né? Sim, ele passa pela Justiça, sim. Passa pela Justiça, passa por a triagem da Justiça. Isso. E é uma realidade ainda. Campos tem uma novela aí da TV Globo, né, Nogueira, que está terminando agora, e tem Campos como cidade que é ambientada, embora é uma livre adaptação, né, porque não tem tantas referências à cidade. Mas, enfim, e a gente via ainda naquela época alguém falando, nessa novela mesmo, alguém falando da questão de orfanato, né, de que se abandono de menor para orfanato, assim. Isso não é mais uma realidade na nossa sociedade, né? Não é mais uma realidade. É até bom a gente poder esclarecer, e esse, mais uma vez, é um papel que a primeira-dama tem feito, né? Que é um projeto dela que é exatamente levar para a sociedade o conhecimento dos nossos acolhimentos, que não tem nada a ver com os antigos orfanatos, né? Não existe mais essa condição. Agora são acolhimentos institucionais. E onde a criança, assim, ela tem toda uma rotina, e deve ter uma rotina de uma criança que vive um lar com uma família normal, né? A criança ali, ela estuda, ela faz todas as atividades, tem que fazer todas as atividades do cotidiano de uma criança que vive em uma família normal. Ela faz um curso, ela tem entretenimentos, tem acesso à saúde, a tudo que uma criança que vive em uma família normal faz. Eu estou olhando aqui e ouvindo o que você está falando atentamente. Claro que o programa vai abordar aí o combate à violência, combate a essa questão de exploração, trabalho de menor, mas tem sempre aquele atrito entre aqueles que aprovam o trabalho para menor e outros que reprovam absolutamente, enfim. Nós vamos chegar lá, mas antes, só para fechar esse bloco,
você falou assim, que não é a favor da especificação de... São 8 casas que vocês têm, né? 8 casas de acolhimento. Eu li, mas não... A única que eu memorizei foi Pequeno Jornaleiro. Pequeno Jornaleiro. Que é aqui no centro. Sim. Então fica mais fácil para mim ali, porque também minha esposa trabalha lá de casa. Minha esposa trabalha no colégio. Lá tem... Geralmente as pessoas conhecem mais as casas do centro. Por isso é importante que a gente conheça, né? Isso. As 8 casas, porque elas estão espalhadas pelo município. Quer falar sobre as 8? Por favor? Sim. São 8 casas de acolhimento, né? No caso, as pessoas conhecem muito Lara, né? Lara também. Que é a mais antiga, no caso. Se bem que tem a Casa do Pequeno Jornaleiro também, que eu já disse uma vez que ela é, vamos dizer, um embrião dos acolhimentos em Campos. A história é bem, vou tentar resumir aqui. Tinha uma senhora em Campos, né, que ela recrutava as crianças em Campos e levava para casa dela para poder dar comida, né, dar ali um banho, um tratamento. E o marido dela, ele era distribuidor de jornais em Campos. E ele colocava essas crianças para trabalhar para ele, né, para distribuir jornais pela cidade. E aí durante um tempo, né, salvo engano, o Rotary, a própria maçonaria começou a financiar, ajudar esse projeto. E depois de um tempo virou Casa do Pequeno Jornaleiro por conta disso, né, por conta dessa questão. Aí como veio, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, começou a regulamentar essa questão de trabalho infantil e esse projeto ele começou ele ruiu, né, não foi à frente. E aí hoje em dia virou a Casa do Pequeno Jornaleiro. Porque as crianças tinham que trabalhar. Isso, exatamente. Não trabalhar. É o que a gente diz, criança pode trabalhar, né? Mas não da forma, não com aquele abuso que era feito, né? Que é feito às vezes que a gente desconhece, né? Criança, existem, o ECA ele não veio para proibir, ele veio para regulamentar, né? Existe o jovem aprendiz, ou seja, criança pode, né? Só que não da forma com que querem colocar, com esse abuso. A Naurá falou isso, promotora sempre falou isso aqui. A criança pode trabalhar, quem disse que não pode? Pode, só que não pode ser explorada. Porque o lugar de criança é na escola, a criança tem que estudar. Ao final também a gente pode falar também sobre a questão do plano da primeira infância, que a gente já está discutindo no município. A gente deve terminar de... E o nome, pelo menos, das outras 6 casas? Sim. Pequeno Jornaleiro. E aí eu vou deixar uma pergunta para você responder no próximo bloco, então, que já estourou esse. A gente tem o Portal da Infância, né, que é lá em Donana. Tem o Cativar, que é no Parque Imperial. Aí vindo para cá, tem o Pequeno Jornaleiro, o Lara, o Aconchego, em Guarulhos, o Conviver, o Renascer e o Despertar. As 8 casas de acolhimento institucionais de Campos. Passou no teste psicotécnico. Vai passando o tempo, a gente vai convivendo, porque eu vivo isso 24 horas por dia. Eu sou assim, inteiramente... Por quê? Ligam para você de madrugada, de noite? Final de semana é feriado. Para quê? Tem que atender. Às vezes é um problema com alguma medicação ou alguma intercorrência com uma criança, ou às vezes até mesmo para me dar ciência de uma situação que aconteceu, né, para que eu fique realmente sabendo o que está acontecendo. E a pergunta que eu vou então fazer e deixar um gancho para o próximo bloco, você disse no início do programa que não concorda com esse formato de cada casa ter um perfil, ou das casas terem um perfil. Eu quero que você me responda no próximo bloco. Qual o perfil ideal? O que seria, então, o perfil certo, a administração correta, e por que você não conseguiu implantá-lo ainda? Você responde no próximo bloco, por favor, enquanto a gente toma um café aqui. São 7h47. Peço licença a você, Fabiano, Arnaldo, a você que nos acompanha em casa. Voltamos em instantes aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma moderna e nova clínica de vacinação em Campos, com apoio de Green Energia Solar. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica